Bem-vindos ao canal Sermões Eternos. Hoje mergulharemos em uma das obras mais sublimes de Jonathan Edwards, A Excelência de Cristo. Neste sermão, Edwards nos leva ao livro de Apocalipse para contemplar um mistério divino. Como Jesus pode ser, ao mesmo tempo, o leão feroz da tribo de Judá e o cordeiro manso que foi morto? Prepare seu coração para ver a glória do Salvador como nunca antes. A Excelência de Cristo. Texto base. Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. As visões e revelações que o apóstolo João teve dos eventos futuros da providência de Deus são introduzidas aqui com uma visão do livro dos decretos de Deus, onde estes eventos foram pré-ordenados. Isso é representado no versículo 1 como um livro que estava na mão direita daquele que se assenta no trono, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Estes livros, bastante comuns na antiguidade, eram amplas folhas de pergaminho ou papel ou algo desta natureza, unidas em um lado, juntadas e depois seladas para impedir sua abertura e divulgação. Da mesma forma, lemos do rolo de um livro em Jeremias 36:2. Parece que foi um livro desse tipo que João viu aqui, e portanto o texto nos diz que estava escrito por dentro e por fora, isto é, nas páginas internas bem como nas externas, nas que serviam de capa ao livro. O texto também diz, selado com 7 selos, dando a entender que o conteúdo estava perfeitamente oculto e escondido, ou que os decretos dos futuros eventos de Deus estão selados e fora da possibilidade de serem descobertos por criaturas, até que Deus se agrade em revelá-los. O número 7 na Bíblia geralmente simboliza a perfeição por excelência, significando o superlativo ou grau absoluto mais perfeito de algo. Isso provavelmente se deve ao fato de Deus, no 7º dia, haver contemplado as obras da criação terminada e haver descansado e se rejubilado nelas, como completas e perfeitas. Quando João viu este livro, conforme nos conta em Apocalipse 5, versos 2 a 5, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então nos conta como suas lágrimas foram enxugadas quando um dos anciãos lhe disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Embora nenhum homem ou anjo, nenhuma mera criatura, fosse achada digna de desatar os selos, ou de ser admitida ao privilégio de ler o livro. Contudo, foi declarado para o conforto deste amado discípulo que Cristo foi achado tanto capaz quanto digno. E o restante do texto vai dizer exatamente isto: que Cristo toma o livro e o abre, selo a selo, revelando o decreto de Deus sobre os eventos futuros da humanidade. E temos neste capítulo um relato de Cristo vindo e tomando o livro da mão daquele que se assenta no trono, sendo entoado um alegre cântico para ele, no céu e na terra nesta ocasião. Muitas coisas podem ser observadas nas palavras do texto, mas é meu presente propósito apenas notar os títulos no original, que são atribuídos a Cristo aqui. Ele é chamado de leão. Eis que o leão da tribo de Judá. Ele parece ser o leão da tribo de Judá, em alusão ao que Jacó disse na sua bênção das tribos, no seu leito de morte. Ao abençoar Judá, compara-o a um leão. Gênesis 49:9 diz: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? E também devido ao padrão do acampamento de Judá no deserto, no qual era exibido um leão de acordo com uma antiga tradição dos judeus. É bem devido aos valorosos atos de Davi que a tribo de Judá, a qual ele pertencia, é comparada na bênção profética de Jacó a um leão.
mas, mais especialmente, com um olhar em Jesus Cristo, que também era dessa tribo, e era descendente de Davi, e é no nosso texto chamado de a raiz de Davi. Portanto, Cristo aqui é chamado de o leão da tribo de Judá. Ele é chamado de Cordeiro. O ancião falou a João que um leão havia vencido para abrir o livro, e o discípulo provavelmente esperava ver um leão em sua visão. Mas enquanto esperava, eis que um cordeiro aparece para abrir o livro. Criatura de tipo muito diferente de um leão. Este é um devorador, acostumado a grandes carnificinas, e criatura alguma lhe é presa mais fácil que o cordeiro. E Cristo é aqui representado não apenas como um cordeiro, mas um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, ele ainda estava com as marcas das feridas mortais estampadas em seu corpo. O que observarei a partir das palavras do texto como o assunto do meu presente discurso é que há uma admirável conjunção de excelências diversas em Jesus Cristo. O leão e o cordeiro, embora criaturas de tipos muito diversos, têm as suas excelências peculiares. O leão é excelente pela força, pela majestade da sua aparência e voz. O cordeiro é excelente pela sua mansidão e paciência e também pela natureza excelente de seu bom uso como alimento e por servir de matéria-prima para nossa vestimenta e ser adequado para ser ofertado em sacrifício a Deus. Mas vemos que Cristo é no texto comparado a ambos, porque as excelências diversas de ambos maravilhosamente se encontram nele. Ao abordar este assunto, demonstrarei, primeiro, que há uma admirável união de excelências diversas em Cristo. Segundo, como esta união admirável de excelências aparece nos atos de Cristo. Depois, farei uma aplicação. Há uma união admirável de excelências diversas em Jesus Cristo. Isso se evidencia em três coisas. E há uma conjunção de tais excelências em Cristo que, em nossa concepção, são muito diversas umas das outras. Segundo, há nele uma conjunção de tais excelências tão diversas que, de outra maneira, pareceriam inteiramente incompatíveis no mesmo objeto. Teso, estas excelências diversas são exercidas nele em relação aos homens que, de outra maneira, pareceriam impossíveis de serem exercidas em relação ao mesmo objeto. Primeiro ponto. Há uma conjunção de excelências em Cristo que, em nossa concepção, são muito diversas umas das outras. São variadas as perfeições e excelências divinas que Cristo possui. Cristo é uma pessoa divina, portanto tem todos os atributos de Deus. A diferença entre estes atributos é principalmente relativa e existe na nossa concepção. E aqueles que, neste sentido, são muito diversos, encontram-se na pessoa de Cristo. Menciono dois exemplos. Em Jesus se encontram exaltação infinita e condescendência infinita. Cristo, sendo Deus, é infinitamente grandioso, acima de tudo e de todos. Ele é maior que todos os reis da terra, pois é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É maior que os céus e mais elevado que os mais sublimes anjos celestiais. É tão grande que todos os homens, todos os reis e príncipes são como vermes do pó diante dele. As nações não passam de um pingo que cai de um balde. Até mesmo os anjos não são nada diante dele. É tão elevado que está infinitamente acima de qualquer de nossas necessidades, acima de nosso alcance, de forma que não lhe temos serventia. Está acima de nossas concepções e do nosso entendimento. Provérbios 30:4 diz: qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Nosso entendimento, ainda que seja estendido ao máximo, não pode alcançar sua glória divina. Jó 11:8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Cristo é o Criador e grandioso dono dos céus e da terra. É o soberano Senhor sobre tudo. Governa sobre todo o universo e faz tudo como lhe apraz. Sua sabedoria é perfeita e nada lhe escapa. Seu conhecimento é ilimitado. Seu poder infinito. Ninguém pode lhe resistir. Suas riquezas imensas e inexauríveis. Sua majestade infinitamente temível. Ainda assim, ele é de uma condescendência infinita.
Ninguém é humilde ou inferior demais para que não seja suficientemente notado pela graça amorosa de Cristo. Ele condescende não apenas com os anjos, humilhando-se para contemplar as coisas que são feitas no céu, mas também com pobres criaturas como os homens. E faz isso não apenas por causa dos grandes homens ou dos príncipes, mas daqueles do mais baixo nível e grau, os pobres do mundo. Os que são comumente desprezados por seus semelhantes, Cristo não despreza. 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Cristo condescende ao ponto de tomar conhecimento dos mendigos, como em Lucas 16, e dos povos das nações mais desprezadas. Nele não há bárbaro, cita, escravo ou livre. Ele, sendo tão exaltado, condescende em notar as criancinhas. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Sim, e mais ainda, sua condescendência é suficiente para notar graciosamente a mais indigna e pecaminosa das criaturas, aqueles que não têm méritos e os que têm infinitos desmerecimentos. Tão grande é sua condescendência que é não apenas suficiente para graciosamente tomar conhecimentos desses, mas para todas as outras coisas. É grande o suficiente para tornar-se amigo deles, seu companheiro, para unir sua alma à deles em casamento espiritual. É suficiente para tomar sobre si sua natureza, tornar-se um deles, para que pudesse ser um com eles. Sim, é grande o suficiente para humilhar-se ainda mais por eles, ao ponto de expor-se à ignomínia e ser cuspido. Sim, a se entregar a uma morte vergonhosa por eles. Que ato maior de condescendência pode ser concebido? Contudo, tal ato é em favor daqueles que são inferiores e maus, miseráveis e indignos. Tal conjunção de exaltação infinita e humilde condescendência na mesma pessoa é admirável. Vemos, por múltiplos exemplos, que tendência tem uma alta posição entre os homens, tornando-os de uma disposição bem diferente desta. Se um verme for um pouco mais exaltado que outro, por ter mais pó ou uma maior porção de refúgio, como ele não se exalta? Como se mantém distante dos que lhe são inferiores, e se condescende um pouco, espera que seja grandemente reconhecido. Cristo condescende em lavar nossos pés, mas como os grandes homens, ou antes, os maiores vermes, reputar-se-iam degradados por atos de muito menor condescendência. Em Cristo se encontram justiça infinita e graça infinita. Sendo uma pessoa divina, ele é infinitamente santo e justo. Odeia o pecado e está pronto a executar o justo castigo contra ele. É o juiz do mundo, sendo infinitamente justo, e jamais inocentará o ímpio, ou, em circunstância alguma, limpará o culpado. Contudo, é infinitamente gracioso e misericordioso. Embora sua justiça seja tão estrita com relação a todo o pecado e a cada ramo da lei, contudo, possui graça suficiente para todo pecador, até mesmo para o principal dos pecadores. É não apenas suficiente para os mais indignos mostrar-lhes misericórdia e conceder-lhes bens, mas conceder-lhes o maior bem. Sim, sua graça é suficiente para conceder-lhes todos os bens e fazer tudo por eles. Não há benefício ou bênção que o homem possa receber que seja tão grande ao ponto da graça de Cristo não ser suficiente para concedê-los, mesmo ao maior dos pecadores que já existiu. E não apenas isso, mas tão grande é sua graça que ela é suficiente para suportar todas as coisas. E não apenas suportar, mas sofrer grandemente até a morte, os mais terríveis males naturais. E não apenas a morte, mas os males mais terríveis e vergonhosos que os homens possam infligir e que poderiam atormentar apenas o corpo. Sofreu em sua alma aqueles que foram os frutos mais imediatos da ira de Deus contra os pecados daqueles que representava. Segundo, na pessoa de Cristo se encontram diversas excelências que são aparentemente incompatíveis umas com as outras e que não se encontram em nenhuma outra pessoa, seja anjo, seja homem. Vejamos alguns exemplos. Na pessoa de Cristo se encontram glória infinita e a mais rebaixada humildade. Em nenhuma outra pessoa estas duas coisas se encontram.
não se encontram nas criaturas, porque nenhuma delas tem glória infinita, e não se encontram nas outras pessoas da divindade, pois embora Deus odeie infinitamente o orgulho, ainda assim, a humildade não é propriamente um predicado de Deus Pai e do Espírito Santo, que existe apenas na forma divina, pois é a excelência própria apenas de uma natureza criada. A humildade é um senso da pequenez e inferioridade comparativa em relação a Deus ou da grande distância que há entre ele e a criatura. Seria, entretanto, uma contradição supor algo do tipo em Deus. Mas em Jesus Cristo, que é tanto Deus quanto homem, encontramos estas duas excelências diversas docemente unidas. Ele é uma pessoa infinitamente exaltada em glória e dignidade. Filipenses 2:6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isto é, ele tinha a mesma glória que o Pai, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em Hebreus 1:8, o próprio Deus diz: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e o mesmo culto e honra divinos que são prestados a Deus Pai pelos anjos no céu, são prestados a ele. Todos os anjos de Deus o adorem. Entretanto, ainda que tão exaltado acima de tudo, ninguém foi mais humilde que ele. Jamais houve exemplo maior desta virtude entre homens ou anjos. Ninguém foi tão sensível da distância que há entre Deus e o homem como o homem Jesus. Nem ninguém teve coração mais humilde diante de Deus. Mateus 11:29. Que maravilhoso espírito de humildade ostentava quando esteve sobre a terra, em todo o seu proceder. Em seu contentamento com sua condição exterior frugal, vivendo na família do carpinteiro José e de sua mãe Maria por 30 anos. Depois disso, escolheu a pobreza exterior, a humildade e o contentamento ao invés da grandeza terrena. Em seu ato de lavar os pés aos discípulos e em todos os seus discursos e proceder diante deles. Em ter tomado a forma de um servo durante toda a sua vida e se submetido à imensa humilhação na morte. Na pessoa de Jesus se encontram majestade infinita e mansidão extraordinária. Essas também são qualificações que em ninguém se encontram a não ser em Cristo. A mansidão, quando apropriadamente descrita, é uma virtude própria da criatura. Raramente a vemos mencionada como atributo divino na Escritura, ou, pelo menos, no Novo Testamento, pois por ela se subentende uma calma e quietude de espírito, que surge da humildade de seres mutáveis que estão naturalmente sujeitos à perturbação pelo assédio de um mundo tempestuoso e violento. Mas Cristo, sendo tanto Deus quanto homem, tem tanto infinita majestade quanto superlativa mansidão. Cristo é uma pessoa de majestade infinita. Dele foi dito no Salmo 45:3: Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. É ele que é poderoso, que cavalga sobre as nuvens e com sua alteza sobre os céus. Ele é tremendo em seus santuários, mais poderoso que o bramido de grandes águas, sim, que de poderosas ondas do mar. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor, em cuja presença a terra treme e os montes se derretem, que se assenta sobre a redondeza da terra e cujos habitantes são como gafanhotos diante de si, que repreende o mar e o faz secar e torna os rios um deserto, cujos olhos são como chama de fogo, de cuja presença e da glória do seu poder os ímpios deverão ser punidos com eterna destruição, que é a bendita e única potestade, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tem o céu por seu trono e a terra por estrado dos seus pés, e é o alto e elevado que habita a eternidade, cujo reino é eterno e cujo domínio não tem fim. Contudo, foi o maior exemplo de mansidão, humilde quietude de espírito, em concordância com as profecias acerca dele. Eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta, e em concordância também com o que o próprio Cristo declarou de si mesmo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso foi coerente com o que manifestou em seu proceder, pois jamais se viu na terra comportamento mais manso com os inimigos, sob injúrias e críticas. Quando injuriado,
não revidava. Tinha maravilhoso espírito de perdão, pronto a perdoar os mais vis inimigos e orar por eles com ferventes e efetivas orações. Com essa mansidão, mostrou-se a súcia de soldados que o desprezavam e dele zombavam. Ficou calado e não abriu a boca, mas foi como cordeiro ao matadouro. Portanto, Cristo é leão na majestade e cordeiro na mansidão. Também em Cristo se encontram a mais profunda reverência a Deus e, ao mesmo tempo, igualdade com Ele. Cristo, quando na terra, tinha profunda e santa reverência pelo Pai. Prestou-lhe o mais reverente culto e orou ao Pai com toda a submissão. Lemos que de joelhos orava. Lucas 22:41. Assim era Cristo, no que diz respeito à sua natureza humana, ainda que ao mesmo tempo sua natureza fosse divina, sendo sua pessoa em todos os aspectos igual à do Pai, pois este não tem atributo ou perfeição que não tenha o Filho, em igual grau e glória. Estas coisas coexistem apenas na pessoa de Jesus Cristo. Há na pessoa de Cristo unidos merecimento infinito do bem e a maior paciência sob os sofrimentos do mal. Era perfeitamente inocente e não merecia sofrer. Nada merecia da parte de Deus por qualquer culpa sua, e não merecia a malícia dos homens. Sim, era não apenas inocente e indigno do sofrimento, mas era infinitamente digno, digno do amor infinito do Pai, da felicidade infinita e eterna, e infinitamente digno de toda estima, amor e serviço possíveis da parte de todos os homens. Contudo, foi perfeitamente paciente nos maiores sofrimentos já suportados neste mundo. Hebreus 12:2. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. O que da parte do Pai sofreu não foi por suas culpas, mas pelas nossas. E sofreu da parte dos homens não por suas culpas, mas devido às coisas pelas quais era infinitamente digno do amor e honra deles. Isso tornou sua paciência ainda mais maravilhosa e gloriosa. Como diz 1 Pedro 2, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Em nenhuma pessoa há essa união de inocência, dignidade e paciência como na de Cristo. Na pessoa de Cristo estão unidos um elevado espírito de obediência com o supremo domínio sobre os céus e a terra. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas em dois aspectos, como Deus homem e como mediador. Nesse sentido, seu domínio é designado e dado a ele pelo Pai. Mas é Senhor sobre todas as coisas em outro aspecto, isto é, pelo fato de ser, em sua natureza original, Deus. E assim, por direito natural, é Senhor de tudo e supremo sobre tudo, tanto quanto o Pai. Contudo, na mesma pessoa se acha o maior espírito de obediência aos mandamentos da lei de Deus que já houve no universo, conforme manifestado em sua obediência neste mundo. João 14:31. Faço como o Pai me ordenou. A grandeza de sua obediência se mostra na sua perfeição e pelo fato de obedecer mandamentos excessivamente difíceis. Ninguém jamais recebeu mandamentos tão árduos da parte de Deus e com tamanho teste de obediência como Jesus Cristo. Um destes foi que entregasse a si mesmo aos terríveis sofrimentos que suportou. Nunca houve tal exemplo de obediência em homem ou anjo como este, embora fosse ao mesmo tempo Senhor Supremo tanto de anjos quanto de homens. Na pessoa de Cristo estão unidas soberania absoluta e perfeita resignação. Essa é uma união sem paralelos. Cristo, sendo Deus, é o absoluto soberano do mundo, aquele que soberanamente dispõe todos os eventos. Os decretos de Deus são todos soberanos. Ele é o que faz todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. Contudo, Cristo foi o mais maravilhoso exemplo de resignação que já apareceu no mundo. Estava absoluta e perfeitamente resignado quando teve uma antecipação íntima e imediata dos seus terríveis sofrimentos e do horrível cálice que estava prestes a beber. A ideia e expectativa destas coisas trouxeram enorme pesar à sua alma, até a morte, e o colocaram em tal agonia que seu suor se tornou semelhante a gotas de sangue caindo na terra.
mas em tais circunstâncias estava completamente resignado à vontade de Deus. Mateus 26:39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em Cristo encontram-se autossuficiência e uma inteira confiança e segurança em Deus, o que é outra união peculiar à pessoa de Cristo. Como é divino, é autossuficiente, não necessitando de nada. Todas as criaturas dependem dele, mas ele de ninguém, sendo absolutamente independente. Contudo, Cristo confiava inteiramente em Deus. Seus inimigos disseram dele: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Terceiro, estas excelências diversas são exercidas nele em relação aos homens que, de outra maneira, pareceriam impossíveis de serem exercidas em relação ao mesmo objeto. Em particular, as três seguintes: justiça, misericórdia e verdade. A estrita justiça de Deus e até mesmo a sua justiça vingativa, oposta aos pecados dos homens, jamais foi tão gloriosamente manifesta como em Cristo. Ele manifestou um infinito zelo pelo atributo da justiça de Deus, pois quando se propôs salvar os pecadores, se dispôs a suportar extremos sofrimentos para que a salvação deles não fosse ofensiva à honra desse atributo. Contudo, como a misericórdia infinita é maravilhosamente demonstrada nele em relação aos pecadores, e que graça e amor glorioso e inefável foram e são exercidos por ele. Embora seja o justo juiz de um mundo pecador, é, contudo, também o salvador do mundo. Embora seja fogo consumidor contra o pecado, também é a luz e vida dos pecadores. Romanos 3:26. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Da mesma forma, a verdade imutável de Deus nas ameaças da sua lei contra o pecado dos homens nunca foi manifesta mais claramente do que em Jesus Cristo. Nunca houve um teste maior para a imutabilidade da verdade de Deus nestas ameaças contra o pecado, como na ocasião em que este é imputado na pessoa do Filho de Deus. E ainda assim, nele temos muitas e grandiosas promessas de perfeita libertação da penalidade da lei. E nele estão todas as promessas de Deus, o sim e o amém. Tendo assim mostrado que há uma admirável conjunção de excelências em Jesus Cristo, prossigo agora, em segundo lugar, para mostrar como esta admirável conjunção de excelências aparece nos atos de Cristo. Aparece no que fez ao tomar sobre si a nossa natureza. Neste ato, sua condescendência infinita mostrou-se maravilhosamente. Aquele que era Deus tornou-se homem. O Verbo se fez carne e tomou sobre si uma natureza infinitamente inferior à sua própria, que aparece ainda mais notavelmente nas humildes circunstâncias de sua encarnação. Foi concebido no útero de uma pobre jovem. Nasceu em um estábulo, pois não havia lugar para eles no alojamento. E quando nasceu, a criança foi envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Lá, Cristo era uma criancinha e apareceu eminentemente como um cordeiro. Contudo, esta frágil criança, nascida assim em um estábulo e posta em uma manjedoura, nascia para conquistar e triunfar sobre Satanás, esse leão rugidor. Veio para subjugar os grandes poderes das trevas e expô-los publicamente ao desprezo, pelo que foi manifesta sua divina dignidade. Segundo, esta admirável conjunção de excelências aparece nos atos e nas várias ocasiões da vida de Cristo. Embora habitasse em condições exteriores humildes, contudo, sua dignidade e glória divina em muitos de seus atos brilharam através do véu. Assim, nas circunstâncias de sua infância, sua humildade exterior apareceu. Contudo, houve então algo que mostrou sua dignidade divina, quando os magos foram impelidos a vir do Oriente prestar-lhe honra, sendo miraculosamente conduzidos por uma estrela. Sua humildade e mansidão apareceram maravilhosamente em sua sujeição à sua mãe e ao pai de consideração. Nisso, apareceu como um cordeiro, mas sua glória divina brilhou quando, aos 12 anos, disputou com os doutores no templo. Nisso apareceu em certa medida como o leão da tribo de Judá. E assim, após ter iniciado seu ministério público,
Sua maravilhosa humildade e mansidão foram manifestas em ter ele escolhido aparecer em circunstâncias tão exteriormente empobrecidas, quando era tão pobre que não tinha onde reclinar a cabeça, como era manso, condescendente e familiar no seu trato com os discípulos, em seus discursos para eles, em que os tratava como pai aos filhos. Sim, como um amigo e companheiro, como era paciente, suportando aflições e reprovações. Nestas coisas era como um cordeiro. Contudo, ao mesmo tempo, de muitas maneiras, apresentava sua majestade e glória divinas, em particular, nos milagres que realizava. Suas obras maravilhosas e miraculosas claramente demonstravam-no como o Deus da natureza. Ao curar o doente, e abrir a vista ao cego, e permitir que os surdos ouvissem, mostrou que era o Deus que estruturou o olho e criou o ouvido. O morto, ao ressuscitar às suas ordens, evidenciou que ele era o autor e fonte da vida. Ao andar por sobre o mar na tempestade, quando as ondas se levantavam, mostrou ser aquele Deus de quem se fala em Jó 9:8, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Ao parar a tempestade e acalmar a fúria do mar pela sua poderosa ordem, dizendo: acalma-te, emudece, mostrou que tem o controle do universo. Cristo, ao expelir demônios, apareceu distintamente como o leão da tribo de Judá, e mostrou ser mais forte que o leão rugidor, que busca a quem devorar. E embora Cristo tenha ordinariamente aparecido sem sua glória exterior, contudo, certa vez tirou o véu e exibiu-se em sua majestade divina, quando foi transfigurado no monte. O apóstolo Pedro afirma: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E ao mesmo tempo, costumava aparecer em tal mansidão, condescendência e humildade em seus discursos familiares com seus discípulos, aparecendo assim como o Cordeiro de Deus. Também costumava aparecer como o leão da tribo de Judá, com autoridade e majestade divina, ao repreender tão severamente os escribas e fariseus e outros hipócritas. 3. Esta conjunção admirável de excelências aparece notavelmente ao se oferecer como um sacrifício pelos pecadores em seus últimos sofrimentos. Uma vez que esta foi a maior de todas as coisas na obra da redenção, então neste ato se mostra em especial essa admirável conjunção de excelências. Cristo nunca apareceu mais como um cordeiro do que em sua morte. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Contudo, nesse ato ele se mostrou de uma maneira especial como o leão da tribo de Judá. Sim, nisto, acima de tudo, de muitas maneiras. Nesse momento, Cristo estava no maior grau de sua humilhação, porém, por esse motivo, acima de tudo, sua glória divina aparece. Nunca foi sujeito a tal ignomínia como então. Jamais sofreu tanta dor no seu corpo ou tanto pesar na sua alma. Nunca houve maior exercício de sua condescendência, humildade, mansidão e paciência. Contudo, nunca sua glória divina foi tão manifesta, por nenhum de seus atos, como neste de entregar-se a esses sofrimentos. Quando veio a se mostrar o fruto disso, então a sua glória verdadeiramente apareceu. Este seu ato é celebrado pelos anjos e exércitos dos céus com peculiares louvores. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ele jamais, em ato algum, deu uma manifestação maior de amor a Deus. Contudo, nunca manifestou tanto seu amor para com aqueles que eram inimigos de Deus, como nesse ato. Cristo jamais fez algo em que seu amor pelo Pai tenha sido tão eminentemente manifesto como em derramar sua vida, sob sofrimentos tão inexprimíveis, em obediência ao seu mandamento. Contudo, esta foi a maior expressão do seu amor pelos homens pecadores que eram inimigos de Deus. Por ser um amor que morre, a grandeza do amor de Cristo por eles a nada é comparável. Aquele sangue que caiu em grandes gotas sobre o chão, na sua agonia, foi derramado por amor aos inimigos de Deus. Cristo jamais mostrou tão eminentemente seu respeito pela honra de Deus, como ao oferecer a si mesmo como uma vítima para a justiça. Cristo jamais se mostrou tão supremamente a favor da justiça divina, e contudo, jamais sofreu tanto da parte da justiça divina,
como quando ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Nos seus grandes sofrimentos, seu infinito respeito pela honra da justiça de Deus aparece distintamente. Contudo, nestes sofrimentos, Cristo foi a marca das expressões vindicativas dessa mesma justiça de Deus. Justiça vingativa que dispensou nele todo o seu rigor devido às nossas culpas, que o fez suar sangue e clamar na cruz. A santidade de Cristo jamais brilhou de modo tão ilustre quanto nos seus últimos sofrimentos. Contudo, em instância alguma, foi ele considerado mais culpado. A santidade de Cristo jamais enfrentou teste semelhante a este. Portanto, jamais se manifestou tão superior como então. Quando foi testado neste forno, dele surgiu como ouro. Contudo, foi Cristo nessa ocasião tratado como nunca a semelhança de um ímpio. Foi preso e atado como um malfeitor. Seus acusadores o apresentaram como o mais miserável dos ímpios. Foi feito maldição por nossa causa. Ele, em circunstância alguma, foi mais considerado como indigno do que nos seus últimos sofrimentos. Porém, é especialmente por eles que é reputado como digno. Nele, foi tratado como indigno de viver. O povo clamava, fora, fora, crucifica-o. Contudo, foi especialmente por esse ato de se sujeitar a esses sofrimentos que adquiriu méritos, e por eles foi reputado digno da glória da sua exaltação. Cristo, em seus últimos sofrimentos, sofreu mais intensamente da parte daqueles por quem manifestava seu maior ato de amor. Jamais sofreu tanto da parte do Pai, pois Deus o esqueceu, ou retirou o conforto de sua presença. Contudo, jamais deu manifestação maior de amor a Deus como então. Da mesma forma, Cristo jamais sofreu mais das mãos dos homens, porém nunca esteve em mais elevado exercício de amor para com eles. Jamais foi mais maltratado pelos discípulos que o abandonaram e fugiram. Contudo, ele sofreu e derramou seu sangue, e derramou sua alma na morte por eles. Foi nas últimas dores de Cristo, acima de tudo, que foi entregue ao poder de seus inimigos. Contudo, por elas, acima de tudo, obteve vitória sobre eles. Cristo jamais esteve tão entregue nas mãos de seus inimigos como no tempo de seus últimos sofrimentos. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Contudo, foi principalmente por intermédio desses sofrimentos que conquistou e subjugou seus inimigos. Cristo jamais feriu com mais eficácia a cabeça de Satanás do que quando Satanás feriu seu calcanhar. A arma com que lutou contra o diabo e obteve a mais completa vitória e glorioso triunfo sobre ele foi a cruz. O mesmo instrumento e arma com a qual ele pensou ter derrotado Cristo. Em seus últimos sofrimentos, Cristo minou os próprios fundamentos do reino de Satanás. Triunfou sobre seus inimigos em seus próprios terrenos e os derrotou com suas próprias armas. O diabo havia, por assim dizer, engolido a Cristo como o peixe fez com Jonas, mas isto lhe foi um veneno mortal. Desse modo, Cristo aparece ao mesmo tempo e no mesmo ato, tanto como um leão quanto como um cordeiro. Apareceu como um cordeiro nas mãos de seus cruéis inimigos, como um cordeiro nas garras e entre as mandíbulas devoradoras de um leão rugidor. Contudo, ao mesmo tempo, como o leão da tribo de Judá, conquistou e triunfou sobre Satanás, destruindo seu próprio devorador. Na sua maior fraqueza, ele foi mais forte, e quando sofreu o máximo de seus inimigos, trouxe sobre eles a maior confusão. Quarto, ainda é manifesto em seus atos, no seu presente estado de exaltação no céu. De fato, em seu estado exaltado, ele aparece mais eminentemente na manifestação destas excelências, pelo que é comparado a um leão, mas ainda assim mostra-se como um cordeiro. Apocalipse 14:1. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Embora o homem Jesus Cristo seja a mais alta das criaturas no céu, contudo, ele a todas sobrepuja em humildade, como o faz em glória e dignidade. E embora agora se mostre em sua majestade gloriosa e domínio no céu, mostra-se, porém, como um cordeiro na sua condescendência, mansidão e doce tratamento dispensado aos santos lá. Pois ainda é um cordeiro, mesmo que em meio ao seu trono de exaltação, e no céu,
Cristo ainda aparece, por assim dizer, com as marcas de suas chagas sobre si, e assim se mostra como um cordeiro, como tendo sido morto. E finalmente, esta admirável conjunção de excelência será manifesta nos atos de Cristo no julgamento final. Então, como nunca antes, ele se mostrará como o leão da tribo de Judá em sua grandeza e majestade infinitas, quando virá na glória de seu Pai, com todos os santos anjos. Então aparecerá no mais terrível e maravilhoso aspecto para os ímpios. Contudo, ao mesmo tempo se mostrará como cordeiro aos seus santos. Os receberá como amigos e irmãos, tratando-os com infinita mansidão e amor. Não haverá nada terrível nele para eles. Os santos serão todos docemente convidados a vir com ele para herdar o reino, e com ele reinar por toda a eternidade. Aplicação primeira. Desta doutrina, podemos aprender uma razão pela qual Cristo é chamado por tal variedade de nomes e apresentado por tão variadas representações na Escritura. É para melhor nos mostrar essa variedade de excelências que nele harmoniosamente se encontram. Devido à mesma maravilhosa conjunção, Cristo é representado por uma grande variedade de coisas sensíveis. Em certos lugares é chamado de sol, em outros de estrela, é chamado de rocha, em outros de pérola, é chamado às vezes de homem de guerra, e também é representado como noivo. É comparado a uma rosa e ao lírio, e a uma árvore que produz doce fruto. Segundo, que esta consideração deste maravilhoso encontro de excelências diversas em Cristo induza você à sua aceitação e a aproximar-se dele como seu Salvador. Como todas as formas de excelências encontram-se nele, também concorrem para ele todas as formas de argumentos e motivos para mover você a escolhê-lo. O homem caído encontra-se em um estado de miséria muito grande e está desamparado. Mas Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele é forte, embora sejamos fracos. O homem caído é um ser desprezível e vil, um abjeto verme. Mas Cristo, que nos substituiu, é infinitamente digno e honrado. O homem caído é impuro. Cristo é infinitamente santo. O homem caído é odioso, mas Cristo é infinitamente amoroso. O homem caído está debaixo da ira de Deus, mas Cristo é o amado de Deus. Se você é um pobre e triste pecador, cujo coração está afundado pelo temor de que Deus jamais terá misericórdia de você, não tenha medo de ir a Cristo. Se Cristo lhe aceitar, não há mais necessidade de temer quanto à sua segurança, pois ele é um leão forte para a sua defesa. E se você vier, não é necessário temer não ser aceito, pois é como um cordeiro para os que veem até ele, e os recebe com graça e amor infinitos. Sim, sua majestade é terrível. Ele é o grande Deus, e está infinitamente acima de você. Mas para encorajar e animar o pobre pecador, digo que Cristo é homem assim como é Deus. É a mais humilde e simples de coração de todas as criaturas do céu ou da terra. Qualquer um de vocês que seja um pai ou uma mãe, não desprezará um de seus filhos que vier a vocês aflito. Menos perigo ainda há de que Cristo despreze você, se vier de coração a ele. Deixe-me argumentar um pouco com as pobres, fatigadas e aflitas almas. O que você teme? Que não ousa aventurar sua alma em Cristo? Teme que ele não possa salvá-lo? Mas como pode desejar alguém mais forte que o Deus forte? Teme que ele não se disporá a inclinar-se, a ponto de notá-lo com sua graça? Pois então olhe para ele, enquanto permanece na roda dos soldados, expondo sua bendita face às bofetadas e aos cuspes deles. Acha que aquele que teve condescendência o suficiente para sujeitar-se a essas coisas não estará disposto a aceitá-lo se vier a ele? O que você deseja que haja em um Salvador que não possa ser encontrado em Cristo? Em que aspecto deseja que um Salvador seja diferente do que Cristo é? O que há de bom ou grande, de venerável ou vencedor? O que há de adorável ou afetuoso, que não possa ser encontrado na pessoa de Cristo? Não foi Cristo rebaixado o suficiente para você? Não sofreu o suficiente? Considere particularmente duas coisas. 1. O quanto Cristo se mostra como o Cordeiro de Deus em seus convites para vir a Ele com confiança,
com que doce graça e bondade ele, de tempos em tempos, o convida e chama: vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. E como se mostra como um cordeiro em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó pobre alma aflita, quem quer que sejas, considere que Cristo menciona a tua exata situação, quando chama a si os que estão cansados e sobrecarregados. Ele lhe diz que é manso e humilde de coração. E você tem medo de vir até ele? 2. Se você vier a Cristo, ele lhe aparecerá como um leão, em seu poderoso poder e domínio para o defender. Quem o ofender ou tocar, provocará a sua ira, como alguém que atiça um leão. A menos que seus inimigos possam conquistar este leão, não serão capazes de destruí-lo ou machucá-lo. 3. Que o que foi dito seja usado para induzi-lo a amar o Senhor Jesus Cristo e escolhê-lo como seu amigo e porção. O que quer que haja ou possa haver de desejável num amigo, há em Cristo, e no mais alto grau que possa ser concebido. Você escolheria como amigo uma pessoa de grande dignidade? Cristo está infinitamente acima de você. Você escolheria ter um amigo não apenas grande, mas bondoso? Em Cristo, grandeza infinita e bondade infinita se encontram. E você escolheria não apenas que a grandeza e majestade infinita de seu amigo fossem, por assim dizer, temperadas e adoçadas com condescendência e graça, mas também que ele fosse aproximado de você? Cristo é assim. Tornou-se homem à sua semelhança, para que fosse não apenas seu Senhor, mas seu irmão, e para que pudesse ser mais apto à companhia de vermes do pó. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Ao escolher Cristo para seu amigo e porção, você obterá estes dois benefícios infinitos. Cristo se dará a você, com todas essas variadas excelências que se encontram nele, para o seu pleno e eterno aproveitamento. Sempre lhe tratará como seu terno amigo. Não o manterá a maior distância, por estar em um estado de exaltação. Ao contrário, o levará a esse estado de exaltação com ele. Quando os crentes chegarem ao céu, Cristo os conformará consigo mesmo. Jamais haverá fim para esta felicidade, ou coisa alguma para interromper nosso gozo dela. Por estar unido a Cristo, você terá uma união mais gloriosa e maior aproveitamento de Deus Pai que jamais poderia ter. Pois, sendo membros do próprio Filho de Deus, são de certo modo participantes da sua relação com o Pai. São não apenas filhos de Deus por regeneração, mas por um tipo de comunhão na filiação do Eterno Filho. Que assim está o assunto da nossa redenção ordenado, que nela somos trazidos a um tipo de união com Deus imensamente exaltado. Este foi o propósito de Cristo, a fim de que todos sejam um. Cristo fez isto acontecer, para que a Igreja pudesse, por assim dizer, ser admitida na sociedade da bendita Trindade.